O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o início da segunda década do século passado, a Igreja celebra, na 8ª da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção é celebrada em toda a Igreja Universal no dia 15 de agosto. No Brasil, por determinação da CNBB, quando esse dia não cai no domingo, celebra-se no domingo seguinte ao dia 15, como foi na semana passada, no último domingo. Portanto, 7 dias depois do dia 15 com 7, 22, a Igreja celebra esta memória que exalta a grandeza e a realeza da bem-aventurada Virgem Maria. Falar em tempos modernos, odiernos, de realeza pode suscitar em alguns ouvidos não acostumados a essa instituição que no Brasil desapareceu com uma decisão de um conterrâneo meu, alagoano, Marechal Deodoro da Fonseca, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República, extinguindo assim a realeza que vigorou no Brasil de forma bem concreta com a chegada da família real Dom João VI no ano 1808. Mas já o nosso território, com a descoberta, pertencia em 1500 ao Reino de Portugal e Algarves. Então, até 1889, falar de realeza era uma coisa muito comum e todo mundo entendia. Mas em tempos de república, talvez não soe bem falar de realeza, nem de Nossa Senhora, nem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante uma catequese à luz da Bíblia e da doutrina da Igreja, em que sentido Deus é Rei, e um dos salmos diz: Deus é Rei e se vestiu de majestade. Em que sentido Jesus Cristo é Rei? De uma placa que foi colocada em cima da cruz, por ordem das autoridades romanas, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Todos sabemos que aquilo foi um deboche. Jesus Cristo foi debochado. E antes o deboche, o escárnio, já se manifestava durante a sua angústia, a sua aflição, o seu suplício,
quando ele foi coroado de espinhos, outra forma de dizer esse rei que não vale nada, aqui está a coroa dele. E colocaram a coroa de espinhos na cabeça de nosso Salvador, cobriram-no com um manto certamente podre, imundo, de escarlate vermelho, e debocharam, colocando uma cana na sua mão. Aqui está o rei. E em que sentido Jesus Cristo é rei? Ele que confirmou diante de Pôncio Pilatos. E mais ainda, em que sentido a Santíssima Virgem Maria é rainha? Título que os protestantes não gostam nem de ouvir falar. Resposta, sintetizando o que vai ser dito agora. Deus é rei no sentido bíblico, Jesus Cristo é rei no sentido bíblico, a Santíssima Virgem Maria é rainha no sentido bíblico, como toda a igreja destinada à glória no sentido bíblico participará da realeza. Mais ainda, já com o batismo, todos nós participamos da realeza de Cristo Jesus, nosso Senhor. Já na primeira leitura de hoje, nós temos uma profecia a respeito de Jesus, profecia que vai se cumprir no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, e essa profecia que é clássica, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. A época em que essa profecia foi redigida e proclamada, nós estamos nos anos que antecedem a que talvez tenha sido a maior tragédia na história do povo hebreu depois do cativeiro do Egito, que é o cativeiro de Babilônia. Israel já experimentava uma fragilidade do ponto de vista social e política tremenda, e a crise que atingiu não somente a realeza, mas também o sacerdócio e até a própria profecia, e que contaminou como tentáculos do inferno toda a sociedade de Israel, o que acabaria redundando alguns anos depois na invasão de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém. Os que escaparam partiram para permanecer 70 anos no cativeiro de Babilônia, atual Iraque, precisamente na cidade de Bagdá. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Mais na frente, nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade. Até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, essa personagem permanecerá uma figura misteriosa. Os judeus até hoje acreditam que essa figura ainda não veio, ainda não chegou. O Messias, para os judeus atuais, terá esse perfil, terá essas características. Para os judeus atuais, e por isso aqui estamos diante do escândalo da cruz. São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 1, os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os pagãos. É escandaloso para um judeu de qualquer época falar que o Messias, que segundo eles virá um dia, venha de forma tão humilde como foi a vinda de Jesus em Belém, que seja inadmissível que ele seja tão manso, que ele seja tão incapaz e tão impotente diante da maldade das pessoas, que se preste ao cúmulo de se entregar nas mãos dos homens e morrer numa cruz. Isso para os judeus é inimaginável. Os judeus aceitam que Jesus veio, nasceu segundo a carne do ventre de Maria, que é honrada por eles. Os judeus veneram a figura do profeta Jesus. Agora, dizer para eles que Jesus é o Messias, o Rei, segundo a profecia da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, é inimaginável, impensável. Só que para nós não.
E aqui temos já a grande reviravolta. No capítulo 18 do Evangelho segundo João, versículo 37, no diálogo de Nosso Senhor com Pôncio Pilatos, que já estava apavorado com a turba que queria a todo custo a morte de Jesus, e ele sabia, subjetivamente, estava seguro da inocência de Jesus. Diante da gritaria, diante da fúria da turba, se aproxima de Jesus. Ele quer soltar Nosso Senhor, só que o mau caráter acaba cooptando com aquilo que querem as autoridades religiosas e com aquilo que quer a multidão corrompida, a multidão subornada, faz a seguinte pergunta a Nosso Senhor: És tu o rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Só que no versículo anterior, Jesus diz: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meu Pai enviaria anjos para me livrar dessa hora. Mas o meu reino não é desse mundo. Jesus é rei, mas não segundo as categorias do Império Romano da época. Jesus não é rei segundo as categorias sociológicas de sistema de governo, de regime de governo, como nós entendemos hoje. Jesus não é rei como a rainha da Inglaterra hoje é, como o rei da Espanha hoje é, como a rainha da Suécia hoje é, como o imperador do Japão hoje é um outro critério. A realeza de Deus sobre o mundo se dá em dois âmbitos. Deus é rei enquanto autor de todos os seus súditos. Entenda-se por todos os seus súditos tudo o que procede dele, todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é rei enquanto criador e providente. Deus é rei enquanto tudo que existe procede dele e é sustentado por ele. Esse é o primeiro sentido da realeza de Deus. O segundo sentido, na aventura humana, ali onde entram em jogo a inteligência e a vontade do homem, que podem decidir, que podem alterar para o bem ou para o mal a história. Deus é rei enquanto a vontade do homem, que foi criada livre e autônoma, e Deus nunca a força a fazer o bem, nem a impede de fazer o mal. Quando ela, autonomamente, sob o influxo da graça, todavia, adere a Deus, acolhe os seus desígnios, é dócil à sua vontade, aí sim Deus reina. Trata-se, portanto, de uma realeza, digamos assim, aspas, coparticipada. Deus não reina no coração de uma pessoa se a pessoa não quiser. Deus não age numa pessoa, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todavia, Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 14, é Deus que opera em vós o querer e o executar. A capacidade de aceitar e de pôr em prática aquilo que você aceitou, que você decidiu, com a graça de Deus e segundo a sua obediência, é precisamente aí onde Deus reina. Ali onde, para usarmos as palavras que Jesus colocou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Aqui está, na aventura humana, o lugar preciso, a situação bem individualizada, onde se pode dizer Deus reina. Se nos reinados humanos a realeza às vezes é impositiva, às vezes é ostensiva, às vezes um poder tirano de cima para baixo, subjuga, massacra os súditos, a realeza de Jesus não acontece nesse sentido. Já no Antigo Testamento, a primeira vez que Israel é chamada de uma nação real, pelo próprio Deus inclusive, é no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Mas atenção que o contexto dessa frase não permite uma ilação indevida, como se Israel, elogiada dessa forma, se autoproclamasse como uma nação mais importante do que as outras.
Quando Deus nomeia Israel como uma nação de reis, é nesse sentido que eu acabei de falar. Deus é o rei em absoluto. À medida em que o povo escolhido por Deus para ser a nação santa, a nação eleita, por meio da qual todos os homens haveriam de conhecer o verdadeiro Deus, enquanto essa nação me for obediente, é nesse sentido de coparticipação. Se vocês me forem obedientes, vocês participarão da minha realeza. Portanto, gravem Êxodo capítulo 19, versículo 6. Essa mesma ideia aparece na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aqui é o primeiro Papa, já estamos no Novo Testamento, agora não mais a respeito de Israel, mas a respeito da igreja. Vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Todo batizado, portanto, todos vocês, todos nós que fomos um dia assinalados pelo sangue de Cristo, pela força do Espírito e regenerados pelos merecimentos do sangue do nosso Salvador, no lavacro do batismo, morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça. Já somos essa nação régia e sacerdotal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mas é no livro do Apocalipse que essa imagem da realeza aparece com mais frequência. A primeira vez que no Apocalipse nós somos chamados, e aqui São João está tendo uma visão da igreja na glória. São Pedro se refere à igreja como nação régia, enquanto está a caminho do céu. Mas São João, que tem a visão da igreja celeste, vislumbra essa realeza lá na glória. Portanto, São Pedro coloca os pés na terra. E São João, sem esquecer isso, projeta-nos para a eternidade. Apocalipse, capítulo 1, de 5 a 6. Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós atenção, reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo seguinte, versos de 26 a 27, diz o mesmo autor: ao vencedor, aqui vocês já vão entender logo porque Nossa Senhora é rainha, porque todos os santos e anjos que estão no céu são propriamente reis e rainhas. Qual é o sentido de aplicar o título de rei e rainha a quem já está no céu? A explicação está aqui, Apocalipse 2, de 26 a 27. Ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Em absoluto, só Deus é todo-poderoso, mas ao vencedor, o poder de Deus vai ser dado para ele. Prestem bastante atenção, porque a oração à Santíssima Virgem é poderosa nesse sentido. Ela é vencedora. E foi dado a ela o privilégio de quê? De sentar-se no trono, para receber o poder sobre todas as nações. Mais na frente, Apocalipse 5, de 9 a 10, os eleitos que estão no céu, uma cena muito bonita, cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E, atenção agora, deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Portanto, não é apenas Nossa Senhora que reina sobre a terra, Rainha do céu e da terra. Esse título é profundamente bíblico. Assim como Santo Antônio é rei do céu e da terra, assim como o santo da sua devoção, assim como todos os eleitos que estão na glória. Não
em absoluto por poder próprio, por mérito próprio, mas por participação. Quem está em Cristo é uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 4. Essa participação no poder e na realeza de Cristo está aqui atestada indiscutivelmente. Mas tem mais, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele. Reinarão com ele. Portanto, o reinado dos santos no céu não é um reinado absoluto, é um reinado coparticipado. Reinarão com ele. E para completar, Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Já no finalzinho, é o último capítulo, a descrição belíssima daquilo para o qual nós caminhamos pressurosos. Como vai ser o céu? Já não haverá noite, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Pronto. A explicação para o dogma da Assunção de Nossa Senhora eu não vou dar de novo, porque já foi dada na homilia do domingo passado, que aliás deve ter demorado 15 segundos. Mas a explicação fica já na memória de vocês. A bem-aventurada Virgem Maria, no fim de sua peregrinação terrestre, foi assunta ao céu em corpo e alma. Por não ter conhecido nenhuma mácula, nem a primeira, nem a atual, não cometeu nenhum pecado ao longo da vida, não convinha que o seu corpo apodrecesse, como não era conveniente que o corpo daquele que não conheceu o pecado e que habitou no seu ventre de forma encarnada e durante toda a sua vida não cometeu o pecado, morreu e foi sepultado, o seu corpo ressuscitou e subiu ao céu. Convinha que a Santíssima Mãe, deste cujo corpo não apodreceu, também participasse do mesmo destino do seu filho. Muito bem, agora a realeza de Nossa Senhora é bem diferente quanto à intensidade dos méritos em comparação com a realeza de todos os santos do céu. Eu repito, para que não fique nenhuma dúvida, dizer que alguém reina à luz da fé a partir do batismo já é uma verdade incontestável. Pode a senhora, se quiser, autoproclamar-se, porque de fato a senhora é rainha. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Eu sou rainha porque pertenço a Cristo, o meu rei, e porque reino com ele. E essa realeza caminha para a perfeição. Se essa realeza aqui na terra eu posso perder quando Cristo deixa de reinar em mim, quando eu peco, portanto é uma realeza achincalhada, é uma realeza profanada, é uma realeza escarnecida, quando reis que não se dão ao seu lugar caem na lama do pecado. Todavia, enquanto estamos a caminho, o rei que está na lama porque está em pecado mortal pode readquirir, pelo arrependimento sincero, pela confissão dos seus pecados e pela absolvição que na Igreja Católica se recebe ordinariamente no sacramento da penitência, readquirir a beleza, a limpidez, a glória dessa realeza aqui na terra. Portanto, aqui na terra sempre a caminho, mas no céu é uma realeza que não se perderá jamais. E o Senhor pode dizer com todas as letras, 1 Pedro 12, 19, eu já reino com Cristo. Eu sou rei em Cristo por causa dele, e com ele eu reino aqui na terra. O rei é aquela figura que na realeza ninguém é acima dele. E como é que Cristo concretamente reina em nós? Que o pecado não reina em vós, diz Romanos capítulo 12. Quando eu vivo na graça de Cristo, o príncipe das trevas, príncipe, vejam que a Bíblia, o próprio Jesus, nunca chama o demônio de rei, mas chama de príncipe. E nós sabemos numa realeza qual é o lugar do príncipe. O príncipe Charles, na Inglaterra, não tem todos os poderes, mas tem grandes prerrogativas. Na linha de sucessão, eu não sei se ele é o primeiro, eu não sei. Com a morte da rainha, se é ele que vai assumir, etc.
a rainha imorrível, como dizem alguns, God save the Queen, Deus salve a rainha. Deus deu muitos anos para ela, eu não sendo católica, mas eu acho uma rainha simpaticíssima. Que mulher simpática a rainha Elizabeth. Pois bem, então, vejam, príncipe. Jesus chama o demônio de príncipe deste mundo. Ele não é rei, mas arremeta. E devemos tomar todo cuidado, porque se ele não é rei, nunca vai reinar, a não ser naqueles que cooptam diante dele. Quem vive no pecado, aí sim, o demônio deixa de ser príncipe e se torna rei daquele coração. E aí Cristo é deslocado, é destronado, digamos assim, do coração da pessoa. Pois bem, amados, a Santíssima Virgem Maria é rainha de forma eminente, muito mais nobre, mais insígne do que a de todos os anjos e santos e todas as criaturas aqui na terra que reinam com Cristo pelo batismo. Por quê? Porque é um receptáculo incomparável em nenhum outro. A graça de Deus foi derramada com tanta abundância, como ela mesma diz, o poderoso fez em mim maravilhas. Ou outra tradução, grandes coisas fez o onipotente por mim. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Já sabemos, por favor, atenção agora, a primeira aplicação da memória que nós celebramos hoje. O que concretamente isso traz de benefício para a minha vida, saber que a Santíssima Virgem Maria é a rainha. A Santíssima Virgem é rainha porque eu, recorrendo a ela, pedindo que ela faça o que sempre fez durante a vida pública de Jesus, por exemplo, durante a cena do casamento, a festa de casamento das bodas de Caná, filho, eles não têm mais vinho, eu sei que recorrendo à rainha, o rei Jesus vai atender. Eu vou repetir, por favor, o poder tremendo da Santíssima Virgem Maria. Tiago, capítulo 5, versículo 14, a oração do justo tem grande poder. Qualquer justo, aqui na terra ou no céu. Os justos aqui na terra estão sujeitos ao pecado, mas tem grande poder. Qualquer pessoa em estado de graça, que se dispuser a rezar, tem grandes poderes diante do Senhor, se aquilo que elas pedirem condizer com a santíssima vontade do Senhor. Elas conseguem tudo. Ora, se a oração do justo tem grande poder, e os reis e rainhas, aqui na terra e já no céu, têm grandes poderes. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 5 a 6, e Apocalipse 2, de 26 a 27, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações. A Virgem Maria tem poderes sobre toda a face da terra. Discípulos da rainha, filhos da rainha. Essa rainha recebeu, na hora em que Jesus estava morrendo, um legado. João 19, 27, Jesus quase morrendo olha para ela e diz a respeito de João: eis aí o teu filho. E logo em seguida olha para João agonizando e faz um legado eterno, uma instituição que não pode jamais ser esquecida pelos cristãos: eis aí a tua mãe. Por isso a Santíssima Virgem é mãe propriamente nossa na ordem da graça, por palavras explícitas de Jesus, e é poderosa explicitamente. Primeiro, porque São Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós batizados podemos dizer isso, com muito mais razão, ou para usarmos a linguagem civilística do direito civil, a fortiori, com muito mais força, a Santíssima Virgem, cujos méritos no céu, depois de Deus, são absolutamente incomparáveis e verdadeiramente incomensuráveis. O Salmo 44 é uma profecia a respeito da Igreja e a respeito também da Santíssima Virgem Maria. A jovem ornada com veste esplendente de ouro de Ofir, que ingressa no palácio real.
Essa figura é a Santíssima Virgem que hoje nós honramos como mãe e como rainha. Eu queria pedir, sinceramente, a quem não tem o hábito, a devoção de recorrer à Santíssima Virgem, quaisquer que sejam as devoções, recitação do terço, rosário, a ladainha ou qualquer outra oração, ainda que breve, mas repetida com muita confiança, em nome de Cristo. Sobretudo diante das artimanhas, das fustigações do inimigo que, segundo a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário vos rodeia como leão que ruge, buscando a quem devorar, resistir firmes na fé. Ele é o príncipe, mas o príncipe diante da rainha não tem absolutamente nenhuma força. Absolutamente se sente impotente. O demônio sente mais raiva. Atenção, vou lhes dizer testemunho de um dos maiores exorcistas da história da igreja, Padre Gabriele Amorth, que escreveu vários livros sobre a luta contra o príncipe das trevas, sobretudo na prática do exorcismo. Ele atesta exatamente o seguinte: toda vez que um exorcista recita a fórmula do exorcismo, o exorcismo maior, que só pode ser feito por um sacerdote, o demônio, quando ouve o nome de Cristo, range, esbufa, por assim dizer, para usar a linguagem da minha terra. Mas quando cita-se o nome de São Miguel Arcanjo, ele range. O nome dos outros santos, ele range. Mas na hora em que o nome da Santíssima Virgem é pronunciado, ele range com muito mais raiva. Até que um dia, esse exorcista perguntou para ele: em nome de Cristo eu ordeno, por que suas convulsões são mais exaltadas quando o nome da Virgem Maria é citado do que os outros nomes, inclusive o nome de Jesus? A resposta dele foi surpreendente. Eu até admito ser derrotado por ele, que é o Filho de Deus, mas o que mais me humilha é ser derrotado por aquela criatura. Claro que Jesus tem todos os poderes, e o demônio é obrigado a reconhecer, ele é Deus, ele é Deus. Mas ela, uma criatura, me derrotar? Essa é a raiva do demônio. Está na hora de concluir esta também rapidíssima homilia, e o faço com as palavras que nós acabamos de ouvir. O Senhor levanta da poeira o indigente, do lixo retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, do seu povo. É uma profecia a respeito de cada um de nós, e é uma profecia a respeito de Maria, porque ela diz: depois os poderosos dos seus tronos, elevou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias e saciou de bens os famintos. Consideremos, portanto, a pequenez da Virgem. Não é pequenez moral, é pequenez criatural e é pequenez obediencial. Pequenez criatural porque não estou observando. Eis aqui a serva do Senhor, uma serva que se tornou rainha, e precisamente pela sua obediência, pela sua pureza, pela sua adesão a Jesus. Em nome de Cristo eu peço a você, recorra diariamente à Santíssima Virgem. Nunca esqueça que esse título, espero que tenha ficado pelo menos bem explicado. Os textos da Escritura, que são muitos, eu escolhi apenas alguns. Rei dos reis e Senhor dos senhores, diz o Apocalipse a respeito de Jesus. Com ele no céu temos uma pleiade de reis e rainhas, mas dentre todos esses reis e rainhas que já estão no céu, tem uma rainha, aquela que entrou na glória com veste resplandecente de ouro de Ofir, e o que causou imensa alegria ao rei Jesus, que tem a sua Santíssima Mãe assentada do seu lado, onde vive a interceder por nós junto a Jesus, o único por meio de quem nossas preces chegam ao Pai. Termino a homilia fazendo a oração à Nossa Senhora mais antiga da Igreja Católica. Parece que essa oração foi redigida ainda com os apóstolos vivos. A vossa proteção recorremos, Santa Virgem. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Participemos eternamente do banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para o Santíssimo, recitemos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que rondam pelo mundo para perder as almas. Não por acaso, no mesmo capítulo 12 do Apocalipse de João, temos uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés. Depois o dragão, que se coloca diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nasce. Nesse mesmo capítulo é narrada a batalha que acontece entre São Miguel Arcanjo de um lado com seus anjos e os espíritos malignos do outro lado. E a batalha, São Miguel sai vitorioso. Portanto, a devoção a Nossa Senhora e a São Miguel Arcanjo estão estreitamente ligadas no mesmo capítulo. E lembrem-se, nunca esqueçam, é um grande dragão, sem dúvida alguma, furioso, cheio de grande ira, diz o versículo 12. Ele parte para a terra porque sabe que pouco tempo lhe resta. É justo chamá-lo de príncipe das trevas, ou príncipe deste mundo, porque Jesus deu esse título a ele. Mas diante de uma rainha, um príncipe não pode nada. O príncipe tem que inclinar a cabeça, assim como o príncipe Charles tem que dobrar a cabeça diante da sua mãe. A ideia é a mesma. O demônio recebeu por um privilégio que nós desconhecemos, uma permissão divina que ultrapassa a nossa capacidade de entender, o privilégio de ser príncipe. Por outro lado, seus poderes são limitados. E se existe uma limitação que deixa o demônio completamente incapaz, é quando se invoca a rainha, quando se coloca sob os auspícios dela e quando se diz: defendei-me e livrai-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Intercessão de Nossa Senhora Rainha, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e em paz o Senhor vos abençoe. Graças a Deus.